Esse é o nosso Observatório, o podcast da juventude, quando a gente estuda a Bíblia de uma forma bem diferente. Continuamos estudando sobre parábolas de Jesus. Bem, hoje encontramos os dois devedores. Está lá em Lucas, capítulo 7, dos versos de 36 até 43. A história é mais ou menos assim. Jesus estava na casa de um senhor chamado Simão e de repente chegou uma mulher e começou a ungir os pés de Jesus e enfim, Simão pensou consigo: se Jesus conhecesse essa mulher, não permitiria tal coisa. E Jesus então vai falar a respeito da parábola dos dois devedores, que um devia mais e outro devia bem menos. E o Senhor perdoou aos dois. E Jesus pergunta então a Simão quem amou mais o Senhor. Simão então reconhece e ele assim fala a respeito de perdão e é sobre isso que vamos falar. Está conosco aqui Eduardo. Olá, gente. Vamos que vamos. Jonas. Olá, gente. E Júlia. Olá. Muito bem. Temos uma vasta gama aqui de profissões diferentes, de áreas diferentes, mas perdão é universal. E eu começo perguntando para o Eduardo, o que é perdão? Então, eu pesquisei a definição da palavra perdão, né? Na língua grega, significa deixar ir ou liberar alguém. Então, assim, quando alguém te ofende ou transgride contra você, é como se a pessoa tivesse uma dívida. Te ofendeu, então ela tem que pagar alguma coisa, alguma pena em relação a isso. E quando você perdoa, você libera essa pessoa de pagar a dívida. Então, o perdão literalmente é você apagar um ato que foi contra você, de que a pessoa tenha que fazer algo. Então, literalmente, o perdão é liberar essa pessoa, deixar que ela não tenha consequências em relação a isso. Bem, Júlia, é difícil perdoar? Sim, pra mim é muito difícil perdoar. E acho que pra todas as pessoas é muito difícil perdoar. Porque acho que o perdão, quando eu tava pesquisando também sobre o que era o perdão, eu achei engraçado porque ela tava falando que o perdão é uma ação humana. Mas realmente, o perdão ele é uma ação humana, né? Que existe um processo humano, mas o perdão ele também é uma ação divina, que vem de Deus. Porque perdoar não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil perdoar. Mas quando nós... por que não é fácil perdoar? Porque quando alguém faz algo contra nós, nós sentimos que nós não merecíamos passar por aquilo. Então eu não merecia isso, sabe? Eu sou melhor e essa pessoa veio fazer isso contra mim. Então acaba que aquilo que a pessoa faz, que te magoa o seu ego, o seu orgulho. Então por isso que é tão difícil perdoar, porque a gente não se sente merecedor daquilo que aconteceu. É o nosso orgulho ferido, realmente. Então por isso que é tão difícil. E a vaidade é algo que a Bíblia fala muito sobre ela, né? Salomão fala muito sobre a vaidade. E a vaidade do homem, nos últimos tempos... Não, mas desde sempre, né? A vaidade do homem é algo que sobressai sobre ele. Então é muito difícil perdoar porque você se acha indigno daquele ato de ofensa. A gente vai encontrar Jesus diante daquela mulher que era conhecida pecadora da região. Muito provavelmente uma prostituta, alguma coisa assim. Também estava diante de Simão, que naquela hora ele também estava sendo um baita de um pecador. Sim. E aí, Jonas, eu pergunto, por que Jesus também falou tanto sobre perdão? Eu acho que naquele tempo, um judeu ele tinha muita dificuldade em perdoar. É claro que em todo o tempo, né, todos nós temos inúmeras dificuldades de perdoar o nosso próximo, o erro de que as pessoas cometem e de que eu também cometo. Um judeu, ele olhava para os erros da sociedade e ele tinha até a oração da manhã que ele fazia, né? Que quando ele olhava para uma mulher, ele se sentia superior a ela. Para um leproso, ele se sentia superior ao leproso. Então, eles tinham muita dificuldade de perdoar, em aceitar a diferença das pessoas, em incluir as pessoas. Então, Jesus fala muito disso porque isso está... no nosso coração, no coração da humanidade. Estava naquele tempo e hoje está. Isso parte por conta da nossa condição pecadora em que nós fomos corrompidos pós-queda, né? Então, a raça humana ela tem muita dificuldade. Então, o que Jesus faz é mostrar o que de fato está no nosso coração,
que é não aceitar o próximo, é não perdoar, é julgar. Infelizmente, esses somos nós, mas graças a Deus, habitado pelo Espírito Santo, nós temos o freio, né? Que faz com que nós muitas vezes olhamos para o nosso próximo e pensamos, aquela pessoa, ela errou como eu erro. E isso é fruto da graça de Deus e da sua misericórdia diária atuando no nosso coração. Se a gente perguntasse, né, o que Jesus faria, então a gente sempre tira do que nós naturalmente faríamos. E aí o perdão acho que vem mais fácil, assim, sabe? Olha, e Jesus... Também lembrando, Jesus perdoou a cada um de nós também. Exatamente. Antes. E por isso ensinou tanto. Perdoar. Eduardo, é possível aprender a perdoar? Sim, é possível. É claro que, dadas as proporções, né, de um ato, é mais difícil e tudo, mas é possível em qualquer momento, eu acredito. No podcast da semana passada eu falei sobre hábitos, né? A mudança e tal. E aprender a perdoar é uma mudança, se você não sabe, né? Então, começar a perdoar, basta perdoar a primeira vez. Porque, sinceramente, se a gente se faz a pergunta que eu falei antes, né? O que Jesus faria, não tem como você fugir do perdão. Claro, você pode até ficar relembrando, virar uma lembrança ruim, alguma coisa assim, mas o perdão foi feito. Então, de fato, o seu coração tá limpo e foi liberada a pessoa, né? E lembrando que não perdoar é guardar rancor. Isso machuca a pessoa em si, né? Rancor é você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Exatamente isso. Verdade. Então, isso é uma das consequências do não perdão. Agora note que esse texto aqui ele vai falar a respeito de pecados. A mulher era pecadora e conhecida da sociedade ali como pecadora. E Jesus viu que o coração de Simão ali naquele momento também era de um pecador. E aí a gente cai no problema pecadinho ou pecadão. E a gente sabe que isso não existe, mas Júlia, explica um pouquinho para a gente entender. Então, eu acho que a história em si, né, do texto de Lucas 7, que vai falar sobre essa mulher pecadora e sobre Simão e Jesus, né, naquele lugar, a primeira coisa que eu pensei quando eu tava lendo, eu falei assim, se a mulher é pecadora e o Simão sabia, o que ela tava fazendo dentro da casa dele? Não é mesmo? E não, aí, mas... aí o Jonas, ele fez um esboço, né, que aí eu fui estudar pelo esboço dele, que era algo comum naquela época, sim, que quando os judeus eles iam comer, eles deixavam as portas das suas casas abertas para que os menos afortunados eles entrassem e ficassem tipo no cantinho esperando eles terminarem de comer, e o que sobrava eles comiam, e aquilo era algo que aparentemente para a sociedade mostrava que você era uma pessoa generosa, bondosa, misericordiosa, né? Só que então todas as pessoas sabiam que aquela mulher era pecadora, e Cristo sabia que e eles têm noção de que todos eram pecadores, tanto que eles iam, né, faziam os seus sacrifícios, né, aquelas ofertas. Porém, existe algo que hoje também era muito comum naquela época e muito comum hoje também, que é a questão do que aquilo que é socialmente aceito e aquilo que é biblicamente aceito. A palavra de Deus, ela diz que tudo aquilo que a gente faz, que é errado, né, que a gente pensa, que a gente fala, que a gente vê que é errado e atinge a Deus, né? Isso é pecado. Porém, a gente cria padrões sobre o pecado, que muitas vezes é aquilo que é socialmente imposto. Então, pra gente é muito mais fácil ver uma pessoa, perdoar uma pessoa que era drogada, viciada, né? Se converteu, a gente perdoa aquela pessoa muito facilmente. Aí, se chega um cara que assassinou não sei quantas pessoas e ele se converte, a gente tem uma certa dificuldade em perdoar aquele irmão, porque aos olhos da sociedade, aquele crime, ele é mais pesado. Então, a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Para a Bíblia, tudo é um só pecado. Mas hoje, dentro do meio cristão, a gente tem muito essa ótica daquilo que é moralmente aceito na sociedade. Então, isso substitui muito. Então, naquele lugar, naquela sociedade, você percebe que aqueles homens, como, por exemplo, Simão, ele achava que os pecados dele não eram tão ruins, porque moralmente, para a sociedade judaica daquela época, os pecados dele não eram tão graves, mas o daquela mulher já era um pecado mais grave.
E lembrando que a parábola, então, Jesus Cristo vai falar sobre 2 devedores. Um devia muito e o outro devia pouco. Mas os dois deviam. E às vezes a gente esquece que os dois deviam, ponto. Os dois deviam. E o perdão veio para os dois. Por outro lado, Jesus também vai falar, e quem devia mais, assim, demonstrou mais amor ainda. Ou seja, aquela mulher também, a ela foi demonstrado esse mesmo amor. Lembrando que Jesus também ainda vai dar um puxão de orelha no Simão, porque ele vai dizer, olha, eu cheguei aqui e você não limpou meus pés. Ela não me deu óleo para ungir a cabeça. Ela não para de beijar os meus pés e limpar enquanto você esteve aqui. Então o outro também deixou muita coisa a desejar. Muita coisa errada. Pode um pecador se achegar a Deus? E essa, gente, é uma excelente pergunta. Jonas? Pensando nessa história, né, que foi esse acontecimento, chegar na casa de um judeu, você tinha que lavar os pés, você tinha que lavar as mãos, o azeite era uma espécie de sabão, o beijo era uma espécie de demonstração de confiança. Então o que Simão não fez, a mulher fez. Ela lavou os pés de Cristo com as lágrimas, ela beijou os seus pés como um sinal de confiança. Então, ela sim reconheceu de fato a autoridade que estava ali presente, diferente de Simão, que era um homem religioso, um fariseu conhecedor, mas que em sua vida, em suas atitudes, não demonstravam nada disso. Então, assim como aquela mulher reconheceu, e esse é o primeiro passo para se chegar até Deus, sim, é possível. E só é possível mediante um reconhecimento de quem a pessoa é. Assim como aquela mulher reconheceu, ela reconheceu que ela tinha muitos pecados. Ela reconheceu de que ela era pecadora e ela estava totalmente arrependida, porque uma mulher que chora, que entrega tudo que tem, que é um perfume muito caro na época, e entrega tudo para quem ela reconhece de fato ser Deus, ela de fato reconheceu. Só uma pessoa que realmente conhece, entrega tudo que tem e segue a Cristo. Então, o primeiro passo que eu diria é esse passo que ela fez, que foi reconhecer de que ela era pecadora e que precisava sim mudar a sua vida. Mas antes de mudar, ela tinha que entregar a quem de fato pode mudar, que foi Jesus Cristo. E graças a Deus, né, que podemos, né, que um pecador pode se aproximar, porque senão a gente não poderia falar, né, não poderia nem estar aqui, né. Lembrando que todos pecaram, instituídos estão na glória de Deus. Isso já, eu gosto sempre de lembrar na igreja, estamos todos juntos, tá? No mesmo padrão, não tem cretão, crentinho, como não tem pecadão, nem pecadinho. E todos nós precisamos da misericórdia do Senhor, precisamos pedir perdão, mas também a gente precisa aprender a perdoar. E aqui vem a pergunta, que vai ser uma rodada geral, cada um responde, uma pergunta absolutamente subjetiva, mas vamos até ver, fazendo uma pequena votação aqui, será que o dono daquela casa aprendeu a sua lição? Eduardo? Olha, assim, de fato, saber se sim ou não, não vai dar pra saber, mas eu chutaria que sim. Claro, ele era um fariseu, tinha todo o histórico e tudo mais, mas assim, ter uma aula dessa em casa, com exemplos, assim, ao vivo, né? Porque não era a mulher não era uma parábola. Ela estava vendo ali a mulher, né? E todos os atos dela, e Jesus questionou os atos dele. Então ele não podia nem falar assim, eu não faria isso. Não, ele fez aquilo que Jesus estava falando. Então, de forma didática, eu acho que foi a melhor possível. Então, eu acredito que sim, apesar de também pensar que o coração dele era muito duro para se render tão facilmente. Mas eu colocaria que sim aí na rodada. Jonas? Eu coloco que não. Eu também. Sinceramente, quando eu penso em fariseu, eu vejo alguém muito teimoso. Alguém que vendo, como o profeta Elias disse, de que vendo não acreditaria, ouvindo não entenderiam. Eu acho que de fato ele pode ter tirado alguma lição, mas não de fato um reconhecimento verdadeiro do que aconteceu ali. Então, ao meu ver, não, mas isso não significa que talvez ele não possa ter mudado, ter de fato reconhecido naquela ocasião. Júlia? Eu acho que não. E assim, eu tenho essa perspectiva
Eu acredito que ele aprendeu algo valioso com Cristo naquela noite, mas eu acredito que ele... Não, porque assim, quando a gente, por exemplo, na parábola que a gente estudou na EBD passada, que era o rico e o Lázaro, por exemplo, quando o rico pede, né, pra Abraão fazer Lázaro voltar, um dos mortos, na verdade, voltarem pra falar, o que Abraão responde, né, pro rico? Mas ele tem os profetas, né, que os ensinam. Então eu acho que aquele homem, ele conhecia de fato o que era o perdão, como perdoar. E, é claro, a gente tinha uma leve tendência, pelo menos eu tinha uma leve tendência, a colocar tudo era no Velho Testamento era ruim e que só o Novo Testamento era bom, os ensinamentos de Jesus. Mas a Bíblia como um todo, ela fala sobre Cristo. E existe poder, verdade, amor, compaixão no Velho Testamento, mesmo que às vezes esteja difícil da gente perceber isso de uma leitura muito rápida, mas existe isso. E acho que ele sabia daquilo. No fundo do íntimo dele, ele sabia o que era preciso para perdoar, mas ele não quis. Ele escolheu voluntariamente pela vaidade, pela religião, não perdoar. Então eu tenho essa sensação de que ele realmente se sentiu envergonhado perante Cristo. Ele reconheceu que Cristo era realmente um verdadeiro profeta, mas eu tenho essa percepção de que não. Eu acho que sim, por alguns motivos no texto. Primeiro, que embora fariseu, ele convidou Jesus para sua casa. Isso é uma grande quebra da coisa. Segundo, que ele vai se dirigir a Jesus como mestre. Ele reconhece essa autoridade. Então, embora ele possa carregar toda a tradição e tudo mais, mas a gente vê uma predisposição a aprender. E ele aprendeu, e ali foi na lata, né? Era comum, né, as pessoas chamarem Jesus para tentar colocar ele numa forca. Colocar numa situação. Então, mas porque esse texto a gente não encontra assim. Não era pelo contrário, a situação foi outra. Totalmente diferente. Mas por que então que ele não beija Jesus? Ele não lava os pés de Jesus? Se é um convite, isso me causa um questionamento. Se é um convite assim, de fato ele quer que Jesus esteja presente, ele reconhece a autoridade de Cristo. Por que então que ele não faz o princípio básico que um judeu prega? E eu também penso assim, eu acredito que ele tem essa predisposição, mas o jovem rico também tinha uma predisposição a seguir Jesus e ele também não quis seguir. Entendeu? Até ver o que tinha que fazer, né? Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha essa predisposição, mas ele escolheu não seguir. Mas eu também não posso afirmar que o cara não entendeu. É exatamente o que o pastor falou no início. É algo muito relativo de... Porque o texto diz, e no final é interessante, que Jesus afirma a mulher. Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vai em paz. Interessante que a mulher, nós temos certeza. Ela sim. É. E por isso que a gente fez essa pergunta, que é exatamente subjetiva. A gente não sabe o certo. A gente pode, assim, no céu, a gente vai ver se vamos encontrar ele. Não. Bem, estamos chegando ao final desse nosso podcast e muitos desafios sobre perdão. Eu quero lembrar que essa mesma aula vai ser estudada no próximo domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, tanto presencialmente quanto online, e você pode participar. A gente está chamando, o podcast hoje é a nova revista da EBD. A gente toma a lição, estuda, aprende, e no domingo a gente pode aprender ainda mais. Se você é o nosso convidado, vai estar na Escola Bíblica Dominical. Nossas palavras finais, Eduardo. Foi um prazer, gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Isso é o nosso Observatório Podcast da Juventude. Que Deus a todos abençoe. Um abraço.